Olá pessoal, tudo bem com vocês? Márcio Ferro, e nesse vídeo nós vamos trazer um caso prático e real de um cliente que nos procurou desesperado, já querendo se aposentar, e ele nos contratou para fazer o planejamento previdenciário dele, o planejamento de investimento financeiro para a aposentadoria. Ele já tinha 35 anos de contribuição e já queria se aposentar. Nós conversamos e vimos que a melhor solução mesmo era fazer o planejamento para ele decidir de forma consciente e inteligente o que seria melhor fazer. Então tá aqui, ó, planejamento de investimentos financeiros, seu melhor investimento hoje para a sua futura maior aposentadoria. Vamos ver o cenário que se pode ter. Então tá aqui, ó, projeção de cenários de investimento e caso real. Tá aqui, ó, um empresário, ele que nasceu em janeiro de 1962, já tem seus 35 anos e 6 meses de contribuição e 12 dias. E aí aqui tem uma diferença aqui. Nós calculamos sempre uma média do que ele já contribuiu ao longo do tempo. E aqui apuramos que a média dele, base mínima a partir de R$ 5.238, quando que ele estava pagando mal, estava pagando errado, ele estava pagando com base de R$ 4.500. Por quê? Ele tem 3 empresas, em cada uma das empresas ele estava pagando ali em torno de R$ 1.500 em cada empresa. Então aqui, ó, está empresário em 3 empresas simples nacional, com base próxima de um salário mínimo cada uma, totalizando R$ 4.500. Então, se você empresário está pagando aleatório, não faça isso, você não sabe o que está fazendo. Nesse caso mesmo, está pagando mal, pagando errado, pagando abaixo da média. Nós apuramos a média, está aqui, ó, 5.238. Então, refere-se a uma sociedade na condição de sócio cotista e tem retiradas de prolabore. Então, pega o que a gente está falando para você ver que pode caber bem ao seu caso especificamente. Ajustamos alguns cenários pelo teto, pelo mínimo, pela média atual, sendo mensal. Vamos aqui em primeiro, solução A. Ele aqui então estava para se aposentar, agora em maio de 2022 ele já queria se aposentar na regra de transição de 50%, na base, como foi dito, de 4.500, que é o salário que ele contribui atualmente para a somatória das 3 empresas. Então, ele custa ali mensalmente uma base de R$ 495, que são 11% sobre 4.500 do salário de contribuição atual. Se investindo até maio de 2022, ele está aí para fazer mais 4 contribuições até ele supostamente decidir, querer se vai se aposentar agora em maio de 2022 ou seguir a outras regras de transição conforme o comparativo das análises que nós fizemos. Então, com base nesse cálculo, o que nós devemos tomar de atenção? Ele, com 60 anos de idade, está aí próximo a 60 anos de idade, ele tem uma expectativa de vida, ou seja, o homem de 81, 82 anos, aqui está apurado 249 meses. O que é 249 meses? São a quantidade de meses que ele, se vir aposentar agora em maio, ele estaria a receber por contar 12 meses mais o 13º, ou seja, 249 meses até a expectativa de se viver 81 anos. Então vamos gravar esse raciocínio que é muito importante. O que quer dizer? Que não dá para se decidir aleatoriamente a se aposentar de qualquer maneira, que se ouviu falar e vamos lá se aposentar e depois se arrepende e se aposenta mal e depois quer fazer revisão e depois está aposentado já não tem mais o que fazer. Mas então estamos aqui, ó. Esse investimento projetado de 4 contribuições de 495 cada mês está um custo aí a somar de R$ 1.980. O que a gente faz? A gente pega e calcula a renda que ele já contribuiu com todo esse tempo, né? Esses 35 anos de contribuição que ele já verteu, e apura-se uma renda com base na lei atual, as regras do cálculo, tudo como que manda a lei. Então foi apurada aqui uma renda de R$ 4.377. Aí o que a gente tem que fazer? Calcular o imposto de renda. Muita gente esquece do imposto de renda, mas o leão não esquece. Ele está lá pronto para te morder. Renda mensal inicial expectada líquida descontada do imposto de renda, R$ 4.028. Tem um desconto de bem aí R$ 348, a uma alíquota de 7,96% do imposto de renda. Lembrando que a partir dos 65 anos, esse imposto de renda ele pode ser tributado de maneira diferente, mas o que aqui importa é que ele está com 60 anos, tendo um rendimento na base de 4.377, ele sofre o imposto de renda nessa alíquota de 7,96. Aí o que a gente tem que fazer?
A gente pega a expectativa de vida de 249 meses, que está previsto uma vida de 81 anos, 82 anos, expectativa do homem, e calcula vezes a quantidade de meses que ele vai receber, ou seja, 4.028 vezes 249 meses, a gente tem aqui um ganho total estimado de R$ 1.003.198,59. Tá? Agora, se a gente pega esse investimento que ele fez de 1980 e desconta desse total desse ganho estimado, a gente está falando de um retorno do investimento, um ROI previdenciário de R$ 1.001.218,59. Então, você percebe que desse investimento de 1980 para uma renda de 4.300, em apenas meio mês, ele já retorna com esse investimento. Mas será que essa opção é a melhor para o cliente? Se fosse você, o que você faria? Já comenta aqui embaixo. Vamos para a segunda hipótese, segundo cenário. A segunda opção, nós vimos que é possível, vamos dizer que ele, continuando a não falar comigo, não me conhecer, não fazer o planejamento, ele se decide aleatoriamente, lógico, quando que a gente tem orientação, é melhor a gente conversar e explicar o que é cada regra de transição, e isso o planejamento faz. Explicar que depois da reforma teve aí, além das duas opções que já se tinha anteriormente ao direito adquirido, tem mais aí pelo menos mais 5 opções de transição, e aí que foi que confundiu a cabeça total das pessoas e não saber o que fazer, e muito se ouve dizer, olha, se aposenta com o que der, porque a Previdência vai quebrar, e você recebe logo e já se livra disso, e o pior é que está mal orientada a pessoa que pensa, que fala desse jeito, que pensa desse jeito, porque a Previdência não vai quebrar, e depois a pessoa continua a receber mal pelo resto da vida e se arrepende, e não dá para ser assim. Você que está vendo esse vídeo agora. Vamos dar esse exemplo ao caso prático aqui na segunda opção. Ele continua a contribuir sobre uma base de R$ 4.500, há uma transição do pedágio de 100%, é uma outra opção da transição com base na reforma. Então, vamos a falar aqui, março de 2023, seria a segunda opção que ele poderia se aposentar, contribuindo errado ainda, pelos mesmos R$ 4.500, mas se aposentando com 61 anos de idade. A expectativa já baixaria para 20 anos de vida, ou seja, ele receberia 241 meses, tá? Vivendo até os seus 81, mas se ele viver até os 91, se ele viver até os 101, percebe o quanto que você deixaria de receber? Isso que é normal, se viver muito mais do que se está aí expectado pelo IBGE. Tá? Mas vamos pegar aqui e saber como é que é feito esse cálculo. Os mesmos 11% dos R$ 4.500 são R$ 485 todo mês, ou seja, que seriam 14 meses contribuindo até março de 2023. Esse investimento mensal de 485 mil acumularia aí R$ 6.930. Para ter uma renda expectada, o que é uma renda expectada? Uma renda real, projetada para o futuro, que é o que o INSS usa de base de cálculo para fazer, é o mesmo que eu faço aqui os cálculos do planejamento. R$ 5.222, tendo aqui descontado, lembrando que do imposto de renda expectada líquida, descontando o IR, de R$ 566, estamos falando aqui de uma renda líquida de R$ 4.655,53 a uma alíquota de 10,85% de imposto de renda. Nesse caso aqui, a expectativa dele está para 241 meses. Se nós pegarmos a renda dele líquida, tá? Estou falando da líquida já, ainda que ele pode depois fazer a declaração de imposto de renda dele e restituir aquilo que ele teve retido no imposto de renda, mas vamos considerá-la já líquida, 241 vezes 4.655, ele tem aqui um ganho total estimado de R$ 1.121.982 por esperar uma outra opção de regra de transição. Se descontarmos o que ele investiu, de 6.930, ele tem um retorno ainda, um retorno de investimento de R$ 1.115.000. Estava para ter aqui um ganho total de R$ 1.121.000, baixou aqui para R$ 1.115.000. E um payback de 1,3 meses, apenas menos de um mês e meio, ele já recebe o retorno desse total investimento. Ainda lembrando, 4.500 salário de contribuição está errado, abaixo da média, e depois vamos fazer aqui uma outra simulação com base na média. Mas vamos fazer uma outra situação aqui. Tá, vamos dizer que se ele então fizesse contribuições pelo teto, ele ouviu falar que pelo teto seria o melhor,
ou que se, aqui a gente traz uma opção deles fazer pelo teto, está aqui, ó, pelo teto. Teto da Previdência, R$ 7.087,22. Fala aí, você conhece alguém que se aposenta ou se aposentou por esse valor? Eu conheço e já aposentei várias pessoas com esse teto de R$ 7.087, que é o de 2022. Vezes 11%, R$ 779 é o que se custa pagar todo mês a um empresário de empresa Simples Nacional, tá certo? Então, se a gente pegar 14 meses, que é o tempo que falta para ele se aposentar no pedágio, na regra de transição de pedágio de 100%, em março de 2023, ele tem aí para investir R$ 10.914 aproximadamente, são os 14 meses, vezes 11%, ou 7 mil. Esse é o total do investimento. Tá, e o que ele vai ter de renda aos 61 anos? R$ 5.331. Depois eu vou apresentar mais lá na frente um gráfico, um cenário comparativo de cada uma dessas rendas e investimentos. Não se apegue tanto a essa tensão que se possa pensar, se preocupar a ter. Tá, mas vamos aqui. Renda líquida, 4.734. Imposto de renda, R$ 596. Alíquota de 11%. Expectativa de 241 meses, os mesmos 241 meses, vezes o rendimento aqui de 4.734, estamos falando aqui de um total de ganho estimado de R$ 1.141.045 e um retorno de investimento de R$ 1.130.000, se fazendo contribuições pelo teto até a transição de 100%. Em 2 meses, o que ele investiu aqui, ele já retorna. Percebe? Em 2 meses, ele aumenta a renda e retorna o investimento que ele fez. Mas vamos trazer uma outra opção, que se não for pelo teto, qual que poderia ser minimamente a mais interessante ou a mais correta, vamos dizer assim. Contribuições mensais pela média de 5.238, até uma opção que possa ser a segunda mais interessante, que não a de agora, em março de 2023, na regra de transição de 100%. Então, está aqui, ó, 5.238 vezes 11%, uma alíquota, uma contribuição mensal de R$ 576 aproximadamente, projetado a 14 meses vezes essa contribuição, estamos falando de R$ 8.067, com uma renda estimada de R$ 5.253, ela sendo líquida 4.678, imposto de renda 4.575, alíquota de 10,95, um ganho total estimado de 1.127.000 e um ROI de 1.119.000. Em um mês e meio ele retorna esse investimento. E uma quinta opção é aquela que poderia vir a ser a melhor, pensar em se aposentar contribuindo pelo teto até os 65 anos de idade, que seria a regra de transição da aposentadoria por idade. Então, a gente já está falando aqui de investimento de R$ 46.000, que são 11% sobre os R$ 7.000, ao custo de R$ 779 todo mês, para ter uma renda de R$ 5.616. Essa supostamente seria a maior renda, mas será que é o melhor investimento? Porque a gente tem aqui o imposto de renda, tá? Descontado 675 mil, já uma alíquota de 10,85%. E a expectativa de vida já diminuiu, 207 meses, né? Vivendo, recebendo essa renda. E aí o ganho total estimado está aqui, ó, 1.022.000, sendo que o retorno desse investimento, você vê que já percebe que já caiu 976.000. Por quê? Ele teve 46.000 de investimento, em 8 meses o payback dele já aumentou. Então vamos pensar que seria a melhor opção, tá? Então esse cenário aqui é onde dá para ter uma visão e tomar uma decisão qual o melhor das opções, das soluções que a gente tem aqui para trazer. Todas tá aqui no futuro, todos são investimentos a fazer, que seja nos próximos poucos meses, que estamos aqui em maio de 2022. A outra opção seria a transição do 100% da regra de 100% em março de 2023, a mesma regra de transição março de 2023, só que num cenário de contribuição pelo teto. Aqui a gente está falando dos mesmos R$ 4.500, R$ 4.500 para se aposentar agora, e a solução D seria contribuição pela média, se aposentando agora mesmo, em março de 2023, média 100% mensal, e a outra opção no futuro, na aposentadoria de teto até a idade, em janeiro de 2027. E deixa nos comentários aqui
Se ficou alguma dúvida, no comentário a gente vai procurar responder a todos sobre as questões, as dúvidas que possam vir a surgir. Então vamos pegar aqui nesse investimento projetado dele, se ele se aposentar agora em maio, ele vai contribuir com mais R$ 1.980, vai ter uma renda aqui de R$ 4.377, descontado imposto de renda de R$ 4.028. Raciocina comigo aqui, qual que é a solução que você tomaria nesse cenário, se colocando no lugar desse cliente? Se contribuindo por R$ 4.500, contribuindo mal, se aposentaria agora com R$ 4.300, ou continuando a contribuir pelos mesmos 4.500 para se aposentar em março de 2023, já tendo uma renda de 5.222. Percebe que apenas em questões de um ano, você consegue ter aqui por mês, quase próximo aí de R$ 1.000 todo mês, inclusive somar aqui, lembrar, receber o 13º salário, com um investimento um pouco mais de um salário que ele possa vir a receber, aqui ó, 6.930, para ter uma renda de 5.200. Depois a gente vai comparar aqui o ganho total estimado. Vamos só falar aqui de investimento e renda. No caso de teto, tá? Para ele ter um futuro aposentadoria sendo na regra de 100%, ele vai investir 10 mil para receber 5.331. Percebe? Teto, pelos 4.500, investe 10 mil, quase 3 mil a mais para ter R$ 100 a mais. Será que é interessante ter uma diferença de R$ 100 e ter investido, né? Mas aqui embaixo nós vamos ver até onde que vai se valer a pena, porque tem a questão de você vai continuar se vivendo, recebendo. Vamos lá, não só pensar no quanto que vai dar de renda, mas o quanto que você investiu e o quanto você vai receber ao longo da vida, tá? Então aqui na quarta, na D, opção D, se aposentando agora em março, contribuindo pela média mensal na regra de transição de 100%, investe R$ 8.000 e tem uma renda mensal de 5.253, tá? Próxima à mesma de 4.500, até mesmo próximo do teto, e um pouquinho abaixo da do teto, investindo 8 mil, ou seja, 2 mil a menos. Aí que vamos falar do ganho total estimado. Então, olha, 1.127.000, se fizer pela média, é o ganho total estimado. E aqui no caso do retorno de investimento, a gente está falando de 1.119.000, que é todo ganho, todo rendimento recebido até a expectativa de viver os seus 82 anos. Mas voltando a falar, quem que diz que até quando vamos viver? Quem que diz que nós não vamos viver até os 100 anos e recebendo essa aposentadoria? É essa a questão. E aqui tem uma outra opção aqui, por exemplo, do teto. Ah, tá, o teto é o melhor, aposentar por idade é o maior. É verdade, tá aqui, ó. Se você contribui pelo teto R$ 7.000 até a idade, você vai ter uma aposentadoria de 5.616, bem maior do que todas que a gente falou aqui agora, tá? Só que, lembra que você vai ter pago mais por todos esses anos e ter deixado de receber. Então percebe aqui, a gente até descontou o imposto de renda e aqui no ganho total estimado, ele está abaixo praticamente de todas. Só não está abaixo esse ganho total estimado com aposentar por agora. Então, comenta aí, o que você acha? Você acha que é vantagem? Porque aqui a gente vendo aqui, ó, num retorno desse investimento, desse descontar os 46 mil que ele investiu, todos os ganhos totais desse investimento, essa aposentadoria por idade e pelo teto está abaixo de todas. Assim, tá claro que não é negócio essa aposentadoria, mas só tivemos essa certeza fazendo essas simulações, essas situações, para que ele tenha a clareza e tomar a decisão. Comenta aí, o que você faria nesse caso aqui, ó? 1.001 de retorno de investimento, 1.115.000, 1.130.000, 1.119.000 e os R$ 976. Tá claro aqui, ó, tá próximo de dizer que essa regra de transição aqui, ó, se contribuir pelo teto até 100% da regra de transição de 100%, é o que é o melhor fazer. E o que você acha que o cliente decidiu? Decidiu fazer por essa opção aqui de contribuir até o teto, até agora março de 2023, e é onde ele vai se aposentar de forma inteligente e consciente. Parabéns, cliente!
você acaba de planejar seu futuro previdenciário de forma consciente. E é isso que faz a total diferença entre saber o que está fazendo e tomar uma decisão e ter ou não ter a tranquilidade e a segurança no momento em que requerer a sua aposentadoria. Por quê? Estamos falando de contribuição, de custeio, de investimento financeiro, de empresário que sabe o que está fazendo com o seu dinheiro, não está aleatório jogando o dinheiro fora, não. E lembrando que é patrimônio investido, é grana, e empresário que sabe que é dinheiro, sabe dar valor ao seu dinheiro, sabe quanto custa, e o investimento em planejamento financeiro é demais valioso e o cliente é muito grato. E se fez sentido para você, comenta aí, compartilha com aquele amigo que precisa saber disso e que vai se dar bem, porque a aposentadoria é para o resto da vida. A aposentadoria é necessária, o dinheiro, a grana, o rendimento, o seu direito, o benefício, ele sempre vai vir numa boa hora. O investimento, o dinheiro a você a receber sempre vai vir uma boa hora. E o que você faz agora, esse investimento, que é o que você tem que fazer de maneira inteligente. Falou, pessoal? Deixa aí seus comentários, se fez sentido, curte e compartilha. Um forte abraço.